Celso Furtado e a gestão soberana do tripé, congruências e divergências. Analisar a proposta de gestão soberana do tripé macroeconômico à luz do pensamento de Celso Furtado revela profundas congruências de diagnóstico e objetivo, mas também algumas divergências de ênfase e contexto histórico. Furtado não formulou uma teoria do tripé como a conhecemos hoje, mas seus princípios fundamentais sobre desenvolvimento e soberania fornecem uma base sólida para a crítica que estamos construindo. Congruências. Alinhamento total. Primeiro ponto: soberania nacional e autonomia das decisões. Para Furtado, a essência de seu pensamento é a defesa da autonomia nacional para formular e executar um projeto de desenvolvimento próprio. Ele criticava duramente a perda da autonomia das decisões causada pela internacionalização financeira. Nossa proposta materializa essa autonomia. É usar os instrumentos do Estado, reservas, juros, câmbio, para servir ao interesse nacional, não ao capital especulativo internacional. A recusa em usar as reservas é uma abdicação da soberania. Segundo ponto: primazia do desenvolvimento sobre o ajuste. Nos anos 80, Furtado opôs-se veementemente à lógica do Fundo Monetário Internacional de primeiro ajustar, depois crescer. Ele defendia que o ajuste deveria se dar pela via do desenvolvimento, do investimento e do progresso técnico. Nossa crítica à austeridade fiscal como pré-condição para baixar os juros é puramente furtadiana. Propomos inverter a lógica. Juros baixos e câmbio estável geram crescimento, que por sua vez melhora a relação dívida sobre PIB como consequência. Terceiro ponto: papel central do Estado e do planejamento. Furtado era um defensor do planejamento estatal como ferramenta indispensável para coordenar o desenvolvimento, superar gargalos estruturais e orientar o investimento produtivo. A defesa de uma gestão ativa do câmbio, através de banda cambial, e da política monetária, com juros para a demanda interna, é uma forma de planejamento macroeconômico. É o Estado assumindo seu papel de gestor fiduciário da economia. Quarto ponto: crítica à dependência externa. Furtado mostrou como a dependência, primeiro comercial, depois industrial, hoje financeira, perpetua o subdesenvolvimento. A vulnerabilidade externa era uma preocupação central. A gestão soberana do tripé visa reduzir a vulnerabilidade externa. Um câmbio estável e juros baixos diminuem a dependência do capital volátil de curto prazo e criam um ambiente propício ao investimento produtivo de longo prazo. Quinto ponto: foco na economia real e no investimento produtivo. Furtado criticava a financeirização e o desvio do excedente econômico para a especulação em vez do investimento produtivo. Juros de 2% e câmbio estável são as condições macroeconômicas essenciais para viabilizar o investimento produtivo e a reindustrialização, deslocando o centro dinâmico da ciranda financeira para a economia real. Divergências. ênfase e contexto. Primeira divergência: ênfase no câmbio versus ênfase na industrialização. Para Furtado, embora a questão cambial fosse importante, sua ênfase principal estava na transformação da estrutura produtiva através da industrialização, da reforma agrária e da superação da heterogeneidade estrutural. O câmbio era um instrumento para esse fim. Nossa proposta tem uma ênfase muito forte no câmbio como fiel da balança e na gestão do tripé como a chave para destravar todo o resto. Para nós, a correção da disfunção macroeconômica, câmbio e juros, é a condição primária para que a transformação produtiva possa ocorrer. Furtado talvez visse isso como uma condição necessária, mas não suficiente. Segunda divergência: contexto histórico, escassez versus abundância de reservas. Furtado escreveu em um contexto de escassez crônica de divisas. A restrição externa era o principal gargalo ao desenvolvimento. A ideia de ter 350 bilhões de dólares em reservas e não usá-las para estabilizar o câmbio seria, para ele, algo entre o absurdo e o criminoso. Nossa análise parte de uma realidade de abundância de reservas, o que torna a crítica à inação do Banco Central ainda mais contundente. A ferramenta para exercer a soberania cambial, que Furtado não tinha, nós temos. A divergência não é de princípio, mas de oportunidade histórica. Terceira divergência: o papel do capital nacional versus capital estrangeiro. Furtado tinha uma visão crítica da forma como o capital estrangeiro, as multinacionais, se inseria na estrutura produtiva periférica, aprofundando a dependência. Ele defendia o fortalecimento do capital nacional e do Estado. Nossa análise foca muito na dinâmica entre o capital onshore, o Brasil, e o capital offshore, o Brasil dos brasileiros no exterior.
Este é um fenômeno que Furtado não analisou em profundidade, pois se intensificou nas últimas décadas. Nossa proposta do câmbio neutro como troca justa para unificar esses dois Brasis é uma elaboração nova, adaptada à realidade da globalização financeira. Quarta divergência: foco na demanda versus foco na oferta. Em sua fase mais madura, Furtado deu grande ênfase à redistribuição de renda como forma de criar um mercado de consumo de massa e reorientar a estrutura produtiva. Seu foco estava na demanda. Embora concordemos com a importância da redistribuição, nosso argumento principal é que a gestão soberana do tripé cria as condições de oferta, investimento, inovação, reindustrialização para um novo ciclo de desenvolvimento. Acreditamos que a estabilidade macroeconômica e os juros baixos são o primeiro passo para que a produtividade aumente e, consequentemente, os salários reais possam crescer de forma sustentável. Conclusão: uma evolução do pensamento furtadiano. Nossa proposta não contradiz Furtado, ela o atualiza e o aplica ao contexto do século XXI. As congruências são muito mais profundas e importantes que as divergências. Estamos aplicando os princípios fundamentais de Furtado: soberania, planejamento, foco na economia real, crítica à dependência, à realidade concreta de hoje, marcada pela financiarização, pela abundância de reservas e pela fratura entre o capital onshore e offshore. Podemos dizer que a proposta da gestão soberana do tripé é uma tradução operacional do projeto de desenvolvimento autônomo de Celso Furtado para a conjuntura atual. É o que Furtado provavelmente estaria defendendo se estivesse vivo hoje, ao ver um país com 350 bilhões de dólares em reserva se recusando a agir como uma nação soberana.